Teve ontem a hashtag Copa do Brasil, entre várias outras hashtags associadas ali à Copa do Brasil, aos jogos. Bombaram. O Flamengo e o São Paulo se classificaram, né? O Flamengo vence o Fluminense, o São Paulo vence o Sport. Mas outros assuntos extra-campo, acabaram chamando mais atenção, pelo menos nas redes sociais, em como isso bombou ali entre torcedores e internautas de forma geral, do que os próprios jogos, né? E aí destaco uma situação no Maracanã e outra no Morumbi. No Maracanã, uma entrevista em que o Gabigol meio que dá um enquadro no Eric Faria, repórter da Globo, e no Morumbi a presença do Bolsonaro no estádio também dividiu opiniões, dividiu a torcida do São Paulo e também chamou muita atenção. Então são dois fatos que a gente vai mostrar para vocês nos tweets, mas antes eu queria abrir aqui mostrando detalhes dos jogos. O Flamengo vence por 2-0, né? Tinha empatado o primeiro jogo em 0-0, já tinha sido considerado aquele primeiro jogo o melhor jogo do Sampaoli, como técnico do Flamengo, e de novo faz uma boa atuação, talvez essa a melhor do Flamengo, sob o comando do Sampaoli. Então nos dois clássicos, os dois Fla-Flu aí, o Sampaoli de alguma forma colocou o Diniz no bolso, se assim a gente pode dizer. Os gols foram marcados pelo Arrascaeta e pelo Gabigol, do Gabigol já no finalzinho, do Arrascaeta no primeiro tempo. As estatísticas, né, são surpreendentes em alguns aspectos. Você vê que o Flamengo tem mais finalizações do que o Fluminense. Isso poderia não ser tão surpreendente, mas nos últimos jogos acaba que porque o Fluminense vem numa temporada melhor do que a do Flamengo. Mas a posse de bola chama muita atenção, né? Você vê um jogo do Flamengo, o Flamengo com 28% de posse de bola, é muito chamativo aí, mas também posse de bola não ganha jogo. O Fluminense com seus 72% não marcou gol, aliás o Fluminense não marca gol faz 4, 5 jogos. Tá ruim ali a fase pro Diniz, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mostrando os tweets. Também destaco desse jogo aqui a mudança na escalação do Flamengo, né? O São Paulo ele escalou o Flamengo com 3 zagueiros, o Wesley e o Ayrton, né? O Ayrton Lucas aqui do lado, não o Thiago Maia. Mas acaba que fica uma linha de 5 quando o Flamengo se defende, e aí o Fluminense teve muita dificuldade para criar. Foi um jogaço aí do Flamengo, pelo menos a nível de eficiência. E o São Paulo, por outro lado, lá no Morumbi, perdeu, então caiu a invencibilidade de 12 jogos do Dorival. Depois de 12 jogos no comando do São Paulo, o Dorival perde um jogo, mas o gosto ali fica um gosto de vitória, né? Porque nos pênaltis o São Paulo conseguiu se classificar, foi um jogo bem sofrido, né? O gol do Sport, o terceiro que levou para os pênaltis, foi anotado nos acréscimos e segue vivo aí o São Paulo no sonho de ganhar sua primeira Copa do Brasil. Ganhará, Harry? Não? Todo o otimismo do nosso São Paulino Harry aqui nos bastidores. Eu sei, essa declaração aí é só pra não zicar, velho. Ele tá confiante, eu tenho certeza. Não? Eu quase ziquei ontem no programa, falei que não tinha chance do São Paulo perder a vaga e quase perdeu, velho. 30 eliminações nos últimos 10 anos. Quase 30 eliminações nos últimos 10 anos. O São Paulo não ganha, né, competições de mata-mata aí faz muito tempo. Ganha a Sul-Americana, né? Mas também faz 11 anos. E o Paulista, ganhou o Paulista, é verdade, recentemente em cima do Palmeiras. Mas, pô, muitas eliminações mesmo. Na própria Copa do Brasil, nunca ganhou uma Copa do Brasil São Paulo, né? Vamos então aí pra repercussão no Twitter. O Helder tá destacando uma briga de família. Malandro, minha mãe de verdade tá no chat e ela tá enquadrando a Lourdes, que finge ser minha avó. Quem é você, dona Lourdes? Eu sou mãe do Lucas e não tô lembrada de ti. Mano, que zona que tá virando o chat, velho. Da hora demais. Casos de família no chat, mandou o Pedro. Meus amigos. Que situação. Sobre os jogos aí, ó, a Isabelle destacou a comemoração, né, do Gabigol. O Gabigol, depois que marcou o segundo gol, aí já tava classificado o Flamengo. Posou com a... Pô, o Gabigol, ele é marrento e tudo mais, mas ele é muito bom de bola, né? E extremamente identificado com o Flamengo. Aí, talvez o segundo maior ídolo da história do Flamengo depois do Zico. Ele sabe disso e aí isso o torna mais marrento ainda. Essa entrevista aqui é a entrevista com o Eric Faria. Eu vou destacar ela com áudio para vocês, mas sem deixar a imagem. A gente vai colocar o texto, as falas em diferentes imagens do Gabigol, ilustrando para vocês. Mas vamos ouvir aí como foi esse embate entre o Gabigol e o Eric Faria. Você acha que chegou esse momento também do Flamengo, de repente, entrar numa nova era, num novo rumo em 2023? Não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde dos treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho, e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa o palavreado. Você falou também, né, sobre algumas coisas que saíram.
Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas pra torcida, a torcida vem pro Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de má intenção com os jogadores. E isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem. Tem da gente com vocês, da imprensa, porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor, e aí começa a se criar um clima ruim pra dentro do clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente está todos os dias lá para correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras, de fofoquinhas e tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do sonho próprio e principalmente do clube. E por que os resultados não estavam acontecendo então? Os resultados estavam acontecendo, só que não é pão, né, que você coloca a massa e sai na hora. O São Paulo ele tem a característica do Flamengo, tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, e parece que ele está aqui há 5, 6 anos, não? 40 dias. 40 dias, na minha opinião, é pouco. É pouco. O Abel está há 3 anos, o Diniz está mais que quase todos os treinadores do Brasil. Um ano agora, o Diniz, mais um ano. Então, e você vê a diferença do time deles. E não é porque também eles perderam que o Diniz tem que ir embora, e não é assim. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas. Não que tem briguinha, não corre, não é Big Brother, é Flamengo. Aí então a fala do Gabigol, né, acaba que é uma entrevista de forma geral que foge do protocolo e, portanto, ela é positiva, né? O cara fala coisas diferentes ali que numa entrevista normal acaba não falando. O dinizismo aí que o Gabigol levanta a bola, né? Fala, pô, o Diniz, por exemplo, não tem que ser demitido agora. Ih, peraí que tá sem som. E o dinizismo, hein? Rapaziada, papo reto. Dinizismo começa a ser questionado, são 5 jogos seguidos. E o dinizismo, hein? Sem vitória, sem marcar gol, o Fluminense parece ter perdido um pouco de gás aí, como as piadas nas redes sociais foram indicando ao longo do dia de ontem. E sobre a classificação do São Paulo, o Marcelo, que é jornalista que cobre ali o São Paulo, traz um videozinho da comemoração da torcida, né? No último pênalti, convertido pelo Pablo Maia. Aquele silêncio, né, antes da batida. E aí o Morumbi explode em comemoração à classificação sofrida do São Paulo ontem sobre o Sport. Pô, tinha ganhado de 2-0 em Recife, né? A expectativa era de uma classificação muito mais tranquila do jogo de ontem. Se você é São Paulino e tá vendo esse tweet, parabéns, seu coração tá bom ainda. E aí a torcida respondendo ali. Todo mundo maluco nos comentários com o quão complicada foi essa classificação. E aqui aquela repercussão do Bolsonaro que eu falei pra vocês, né? Ah não, ainda não. Essa daqui é do Wagner Love. Wagner Love, jogador do Sport, não jogou ontem, mas por ser jogador do Sport, tava num camarote ali do Morumbi assistindo o jogo. Só que ele foi absurdamente hostilizado pela torcida de São Paulo. Imagens feias aí, tipo, sei lá, mostra que o futebol tá indo pra um caminho de fanatismo e de violência, acho que muito, na minha opinião pelo menos, que a coisa tá fugindo do controle e vai dar uma merda grande muito em breve se continuar nesse ritmo. Wagner Love, que é um jogador considerado ídolo aí do Corinthians, né? Inclusive fez um gol na final do Paulista de 2019 sobre o São Paulo. O São Paulo acabou sendo vice-campeão naquela ocasião, o Corinthians campeão. E aí ele foi praticamente expulso do camarote ali, pela torcida do São Paulo, né? Sendo que ele não estava hostilizando a torcida dele, ele estava assistindo o jogo, mas foi fortemente hostilizado ali no camarote. E aí a própria hashtag Wagner Love ficou em alta. E aqui os dois posicionamentos aí em relação ao Bolsonaro, né? Teve torcedor que ficou lá pagando pau pro Bolsonaro no Morumbi e teve outros que xingaram ele. Ele estava ali na porta do camarote onde o Bolsonaro assistiu o jogo, esperando que ele saísse para dar um salve, alguma coisa do tipo. Sobre o caso do Wagner Love ali, o maloqueiro no nosso chat escreveu: intolerância define. É verdade, velho. É verdade. E a Belém, sacanagem com o atacante do amor. O Wagner Love é o artilheiro do amor e é recepcionado com tanto ódio, né? Uma incoerência ali no Morumbi. E aí, por outro lado, a gente teve torcedores do São Paulo xingando, hostilizando, jogando objetos ali em direção ao camarote onde estava o Bolsonaro.
lá o fundo, né? O canto esquerdo é o fundo objeto, sendo dá pra gente perceber pelas imagens, copos, sei lá mais o que estavam jogando ali. Então, assim, não estava um ambiente muito amistoso nem para Wagner Love, nem para Jair Bolsonaro lá no Morumbi. E por fim, queria passar para vocês os classificados, os 8 classificados. Eu fiz até essa brincadeira lá no meu Twitter, nas minhas redes sociais, tentando fazer um gabarito, assim, de favoritismo, né, para a próxima fase. Considero o Palmeiras o grande favorito, é o time que tem o trabalho mais estável aí do futebol brasileiro, né, com o Abel Ferreira como técnico já há 3 temporadas. Por outro lado, acho que Flamengo, Corinthians é difícil você não considerar que brigam por título, né, quando vão avançando nas competições. E o Atlético Paranaense também é um trabalho já que vem se consolidando, também como um time copeiro, venceu o Botafogo nos pênaltis exatamente assim, antes de ontem. O São Paulo e o Grêmio eu acho que chegam ainda precisando se provar um pouco mais, né, o São Paulo, por mais que estava numa fase invicta aí com o Dorival, não eram atuações tão convincentes em muitos jogos. O Harry tá aqui para me desmentir se eu estiver falando alguma besteira. E a ver aí se chega forte para a disputa desse título o São Paulo e o Grêmio mais ou menos na mesma toada ali com o Renato Gaúcho. O América e o Bahia, por outro lado, eu considero que já foram longe demais no sentido de serem os menos favoritos aí, mas é lógico, podem surpreender, não é nenhuma falta de respeito com os dois. A Belém falando que eu ziquei o Palmeiras. Será que foi essa a estratégia do post?